Pode se sentar. Eu vi um ambiente tão animado aqui agora há pouco, agora parece que vocês já dormiram, eu não sei o que está acontecendo. O que aconteceu? Eu vou explicar para vocês como é que vai ser esse culto. No final não vai ter churrasco, infelizmente, porque a gente ainda não tem uma churrasqueira, mas a gente está aceitando doação dela. Né? Quem quiser doar uma churrasqueira para a igreja, a gente pode fazer churrasco no final. Mas eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer esse culto. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Posso contar com a atenção de vocês? Não, tá bom. Eu vou contar para vocês uma história, uma segunda história. Vou falar um pouco da minha vida. Vou trazer uma palavra sobre grana, dinheiro, bufunfa, futuro. Nós vamos fazer uma dinâmica. Alguém vai ganhar alguns prêmios. Mas no final eu vou fazer uma prova. E na minha época, quando eu estudava, eu tenho idade para ser mãe de praticamente todos vocês, a gente tinha palmatória. Já ouviram falar disso? Varinha de marmelo, de goiaba, essas coisas? Então, hoje não pode mais usar essas coisas, tá? Porque senão ele pode chamar o conselho tutelar, então não se preocupem, não vai ter nada disso. Mas nós vamos ter uma prova. Não vai valer nota. Não vai ter aprovação de homens. Mas Deus vai saber o resultado. E cada um de vocês vai levar esse resultado hoje. Quem que vai levar resultado? Para a gente sair diferente de um culto, a gente tem que levar resultado, não é? Então, vamos lá. Se eu colocasse aqui hoje, vamos ver quem vai adivinhar o tema da administração, hein? Se eu colocasse aqui hoje, eu sempre tenho um envelope na minha Bíblia. Se eu colocasse aqui hoje R$1 milhão na conta de alguém, ou tivesse um bilhete premiado aqui, quem está pronto para receber esse valor? Quem está pronto para receber? Aqui dentro do envelope, quem está pronto para receber esse valor? Vocês estão prontos para receber? Para sustentar todo esse valor? Quem está pronto? Ninguém está pronto. Sabe por que não estão prontos? Ninguém teve a atitude de levantar e vir buscar o envelope. Vocês nem sabem o que tem dentro. É assim na vida todos os dias. A oportunidade vai estar lá. Alguém vai pegar. Alguém sempre vai pegar a oportunidade. E quem não tiver atitude, o que vai acontecer? Vai perder o que tem separado. E sempre tem alguém preparado para pegar. Dinheiro, ele não muda a vida de ninguém. Ele só revela quem a pessoa é, não é assim? Então, hoje vocês vão me ajudar nessa palavra. O primeiro texto que nós vamos ler é Lucas 16, 10. Quem que pode abrir? Vocês sabem esse texto de cor, eu acredito, né? Quem vai ler para mim? Exatamente isso. Nós vamos falar sobre caráter e dinheiro. O dinheiro, ele só revela e potencializa quem a pessoa é. Porque tem gente que quer receber muito, que quer ganhar mais, que quer fazer mais, mas não está preparado para cuidar daquilo que o Senhor tem, para entregar nas mãos. Quem quer se preparar para receber o que o Senhor tem para entregar nas mãos? Eu quero estar preparada. Não é assim? Então, hoje nós vamos falar de dinheiro, de caráter, que vocês estão falando desde janeiro, de talentos, de dons. Mas para contextualizar tudo isso, a gente vai lembrar um pouquinho do que vocês já estão vendo desde o começo, que é o quê? O que é caráter? O que é caráter? Quem se arrisca aí a me ajudar? O pastor falou que tem que ter incentivo para falar com vocês, é verdade? Ô, Richard, traz um incentivo aí, porque esse povo não está respondendo nada.
Traz os dois incentivos, Richard. O potinho e o amarelo. Vamos ver. O que é caráter? Exatamente, na palavra fala sim, sim, não, não. Fazer o certo quando ninguém está vendo. Ó, a gente tem dois incentivos. Vou deixar aqui do lado para ninguém ficar assustado. A gente tem dois incentivos hoje para vocês, né? Ó, o Vitor ganhou, pode pegar seu incentivo aqui, Vitor. Falar a verdade, mesmo quando ninguém está vendo. O que mais que a gente pode fazer? Ser honesto, honrar pai e mãe, né? Falar a verdade. Se você receber um troco, devolver certo, não pegar o que é seu, não roubar. Estudar mesmo quando não tiver vontade, né? Não mudar quem eu sou por causa de um grupo de amigos. Então, vou para a escola, tem um grupo ali, mas, né? Vou lá e mudo. Minha forma de andar, minha forma de falar, só para me encaixar. Isso também não é legal. E quem não tem caráter? Quais são as características? É importante a gente saber. Então, mente com facilidade. Vive de aparência. Faz certo só quando os outros estão olhando. Quando está sozinho na outra pessoa. Culpa os outros. Responsabiliza. Não fui eu que fiz. Foi ela. Não é assim? Ah, ela não. Vou ficar só com ele aqui. Desse lado. Ah, não. Amanhã eu vou ficar com ela porque ela é muito mais bonita do que ela. Não é assim? Pelo menos na minha época era assim. Acho que não mudou. Continua igual. Separação de pessoas, vende valores por aceitação. Isso é falta de caráter. E o que a gente faz? Vamos dar um exemplo que vocês gostam bastante? Para ganhar like. Para as redes sociais. Uma música que não condiz com o que nós vivemos, pregamos. Uma dancinha. Uma pessoa linda, maravilhosa lá na internet, quebrada por, sabe assim? Por dentro. Bem lindona por fora, andando num carrão e tal, alugado, cheio de dívida. Mora numa casa que nem paga. Aí a gente olha, dá like. Aí fica aparecendo tudo aquilo pra gente toda hora. Deus trabalha de dentro para fora. E nós? O que nós estamos colocando para dentro? Se a gente quer ter maturidade para falar sobre dinheiro, crescimento, futuro, propósito, a gente tem que entender como atrair, não é assim? E são histórias reais que nos fazem caminhar, multiplicar e viver. Na palavra do Senhor em Provérbios 10, quem que vai ler para mim? Provérbios 10, versículo 9. Vocês vão abrir muito a Bíblia, então já fica com ela aí aberta. Como que é? Provérbios 10, verso 9. Pode ler. Olha que chique, tá melhorando, vocês viram? Quem anda com integridade anda seguro, mas o que pertence aos seus caminhos será descoberto. Integridade. Quem tem integridade anda seguro. Ó, Mariana, pode pegar seu incentivo. Qual que você vai querer? Será? Não é assim? É trend agora? Será que a Mariana vai querer do lado direito ou do lado esquerdo? Será? Ela é de direita. Quem anda com integridade anda seguro. E o que nós estamos buscando no Senhor? Segurança, certo? Então hoje eu gostaria de falar, vou compartilhar com vocês rapidamente sobre o meu testemunho para a gente entrar na palavra, porque aí eu não quero cortar mais. Então eu cheguei aqui em Santa Catarina fazem 6 anos, certo? Eu saí de casa muito cedo. Vamos voltar lá atrás.
Quando eu tinha 19 anos, eu saí de casa. Já fui morar sozinha numa outra cidade, mais de 100 quilômetros da minha casa. E quando eu saí de casa, eu saí pela janela. Acho que eu nunca falei isso aqui na igreja. Mas eu vou falar, porque vocês são jovens, estão numa faixa de idade muito boa e vão se relacionar com muitos tipos de pessoas. E vão precisar fazer escolhas. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 14 para 15 anos. Eu trabalhava em buffet infantil, ajudava a cuidar das crianças, piscina de bolinha, servia docinho. Sempre fazia alguma coisa. Estudava o dia inteiro, trabalhava de tarde, fazia curso de datilografia. Alguém já viu uma máquina de escrever? Eu fazia curso de datilografia. Depois ainda foi tão chique que veio uma máquina elétrica. Aí eu fazia curso de máquina elétrica. Depois veio o computador, aqueles monitor bem grandão, branco, que mal cabia em cima da mesa, assim. Fiz aquele curso também. Estudava inglês. E por que eu fazia tudo isso? Porque eu não queria ficar em casa. E por que eu não queria ficar em casa? Porque era um ambiente muito destrutivo. Eu tinha um irmão mais velho, hoje falecido, e ele usava drogas. E eu não gostava daquilo. Não podia levar um amigo em casa. Não podia passear com ninguém, não podia andar na rua. Eu sempre me escondia. Então, o que eu fazia? Trabalhava, estudava e fugia. Foi assim, até os 19 anos. Quando ele bebeu, usou droga, teve uma situação bem desagradável, e ele queria me matar, eu e a minha irmã. E aí nós fugimos de casa pela janela. Eu já tinha carro. Lembra com quantos anos eu comecei a trabalhar? 14. 18 eu tinha moto, ia fazer 19, já tinha um carro, já trabalhava numa multinacional, já consegui sair de casa e pagar aluguel. Hoje em dia, a maioria dos jovens tem 18 anos, 20, 25, 28, 29, conheci 3 essa semana, nunca nem trabalharam. Que bom que tem essa oportunidade de estudar. Se tiver, aproveita. Estuda mesmo, escolhe uma boa carreira e tem uma história de sucesso. Mas se não tiver, trabalha. Conquista. E eu saí de casa nesse formato, com 19. Fui alugar uma casa, morei fora. Com 21 eu conheci o meu marido. Aí eu juntei uma tábua de salvação, sabe aquilo assim? Minha avó falava, não casa, isso aí é tábua de salvação. Você quer fugir do aluguel, vai morar com ele só porque ele tem uma casa que não paga. Não foi nada disso, mas foi bom, economizei. Me casei com 21 anos. Estou casada, vai fazer 24 anos agora. Cheguei em São Paulo, aí vim em São Paulo, sempre trabalhamos, conquistamos as nossas coisas com muito sacrifício, tivemos uma vida muito boa, mas perdemos tudo. E por que a gente perdeu? Por que a gente perde? Escolhas. Se você tem papel, eu gostaria que você anotasse algumas palavras que falasse com você durante esse período. Ninguém vai pegar seu papel, ninguém vai falar nada para você, mas no final, se precisar de papel, levanta a mão que a Bárbara entrega. Faz num papel separado, que se você quiser escrever alguma coisa para depois você jogar fora, não tem problema. Escolhas. Por que escolhas? Eu vivi num ambiente onde as pessoas bebiam, fumavam e usavam drogas. Por que eu nunca experimentei e não bebi, não fumei, nem usei drogas? Escolhas. Tem pessoas que vivem num ambiente assim e ela fica igual. Sabe camaleão? Vai mudando de cor. De acordo com o ambiente que ela está, ela se transforma e fica parecida. Eu não era assim, porque eu não queria viver naquele ambiente. E aonde eu cresci? Em São Paulo, no Capão Redondo, no limite da Zona Sul, onde eu acho que o Judas perdeu a meia, que a bota ele deve ter perdido antes. Porque era um lugar bem feio. É verdade, não é verdade? E quando eu levantava todos os dias, o que eu queria para a minha vida? Continuar naquele lugar como todas aquelas pessoas ou me tornar uma pessoa diferente? O que vocês acham? Isso aí. Eu queria me tornar uma pessoa diferente. Queria viver num ambiente diferente. Eu queria ser respeitada, eu queria trabalhar, eu queria conquistar. Mas quando a gente vem de um lugar assim, a nossa mente ela fica travada.
cauterizada, como se tudo que a gente pensasse a respeito de algo melhor fosse proibido. Às vezes a gente não sente assim? Você imagina que tudo de ruim só acontece com você. Ah, para aquela pessoa é mais fácil. Olha lá. Ela tá tão bonita. Ele tá com um carro novo. Olha lá o emprego dele. Para ele é fácil. Eu sempre escutei essa palavra na minha vida. Para a Fabi é tão fácil. É fácil ela falar. Mas quando eu cheguei aqui, há 6 anos atrás, a gente veio com 4 malas de ônibus. O ônibus ainda não se envolveu num acidente no caminho. A gente ficou 5 horas parada dentro do ônibus até chegar aqui. Fala, meu Deus do céu, isso é uma provação, né? Você ficar 5 horas dentro do ônibus parado sem poder descer porque o outro na sua frente bateu. Foi quando a gente chegou aqui. Eu não tinha trabalho, Demi começou a trabalhar. E eu lembro que eu tinha um tênis, um All-Star branco, daqueles que tem um salto mais grossinho, assim, mais alto. Eu usei ele por 1 ano e meio para ir trabalhar e eu ia a pé. Ele furou. E os meninos que trabalhavam comigo colavam com super bonder. E eu continuava. Aí a mãe do Demi emprestou um cartão e a gente comprou 2 bikes. R$90 por mês a gente pagava. A gente estava no auge. Porque a bike que o Demi andava, ela tinha uma garupa assim, sabe? Aí não posso falar isso, que a Laura... Fecha assim, Laura. Aí ele colocava uma cestinha de plástico, uma almofada e levava a Laura para onde tivesse que ir na cidade. O Arthur andava com a bicicleta da Laura e não tinha bicicleta para mim, então eu ia a pé. Aí eu falava, eu gosto de caminhar. Até a casa da mãe dele, quase 2 quilômetros. Eles iam na bicicleta e eu ia a pé. Mas como eu sou uma pessoa escolhida, abençoada, e as coisas sempre dão certo para mim, como todo mundo fala, e eu recebi isso na palavra, sempre passava um irmão de carro e me dava uma carona. Aí eu chegava primeiro, eles não sabiam por quê. Aí eu estava bem lá. Ó. O presbítero Eugênio passava toda vez que eu estava caminhando. Ele está indo para onde? Eu, para lá. Ele, eu te levo. E aí eu via eles de bicicleta, eu só fazia assim, ó, dentro do carro, e eles de bicicleta. E foi assim. 3 da manhã ele saía para trabalhar, voltava. Precisava carregar a ferramenta. Vocês já viram uma bicicleta com carretinha na cidade? Já viram? A do Demi tinha, porque ele pendurava o carrinho de mão e levava as ferramentas. Foi uma vida muito fácil. Faz 6 anos que a gente está aqui. Hoje a gente tem a nossa empresa. A gente tem um bom faturamento, glória a Deus. Nós empregamos pessoas. E nós estamos aqui na igreja que nos deu o gás quando acabava na nossa casa. E aí eu passo na rua e as pessoas falam assim, para a Fábia é tão fácil. Ela estudou, ela fez isso, eu estudei mesmo. Tudo de graça. Fiz curso de inglês, fiz 3 faculdades, viajei, fiz intercâmbio, nunca paguei. Sempre a empresa ou alguém que pagava para mim. Mas eu aproveitava a oportunidade. Lembra? Quando eu peguei o envelope na mão e falei assim, ó, uma oportunidade, quem que vai querer? Eu não fiz isso? E o que eu fazia com a oportunidade quando ela aparecia? Eu pegava. Segurava na mão e pegava. Só que vocês não pegam. E essa eu vou pegar para mim. Deixa eu ver o que tem. Vou deixar aqui para o próximo. Eu pegava. O que significa um envelope na cadeira? Para que a gente usa quando o envelope está na cadeira? O que a gente faz? A gente não põe uma oferta? Se você vê um envelope dando sopa, pessoa falando para você, é uma oportunidade, você vai fazer o quê? Nada? Vai continuar sentado? Eu vou ter que falar para vocês, a vida de vocês não vai mudar assim, sem atitude. Não vai. O mundo não é legal lá fora. Ninguém vai pegar a cadeira e puxar para você sentar com educação. Eles vão querer pegar a cadeira e tirar para você cair. E como você vai responder a isso? Aqui, ó. Emocionalmente forte, ligado na palavra do Senhor, sem responder.
Quando eu ia trabalhar, que eu estava grávida das crianças, tinha uma faxineira que ela passava cera no chão para eu escorregar. E 2 vezes eu caí. Nenhuma vez eu fui reclamar dela no RH. Eu mudei o sapato. Só caí 2 vezes. Quando eu cheguei na empresa para assumir a primeira gestão de uma multinacional, tinha um monte de fofoca a meu respeito. E eu cheguei na sala com mais de 20 pessoas e falei, é o seguinte, eu estou aqui, eu vim assumir esse lugar. E se alguém quiser ser meu amigo, ok. Se não quiser, tá tudo bem. Eu vim trabalhar, eu não vim fazer amizade. Eu saí de lá com amigos que eu mantenho até hoje. Mas é o quê? Posicionamento. Como que eu me posiciono diante dos lugares e das pessoas para viver diferente? E a gente tem uma história muito clara. Uma não, muitas. Mas hoje a gente vai falar de 2. A gente tem uma história muito clara na Bíblia que fala muito bem a respeito disso. Então as coisas, elas nem sempre vêm de forma fácil. Para ninguém. Mas o que você pode fazer para determinar o seu futuro não é a dificuldade que você passa, mas é a escolha que você faz. Então, o que vocês vão escolher? Vocês são tão jovens. Hoje em dia, a gente consegue aprender tudo na internet, bom e ruim. A gente pode escolher. A gente tem tudo à disposição, a gente pode escolher. E muitos jovens, eles perdem antes mesmo de tentar. Porque a batalha começa aqui, ó, na mente. Vamos ler Romanos 12, alguém me ajuda. Romanos 12, que fala sobre a renovação da mente. Romanos 12, 2. Hã? Então fala, Vitor, fala pra gente. Transformai-vos pela renovação da nossa mente. Eu acho que isso a gente tinha que gravar. Na geladeira, na porta, no quarto, na mão, uma estrelinha, em algum lugar. Porque a transformação da mente. Tem algumas palavras que eu proibi lá em casa. Ai, não consigo. Não sei, não consigo. O Arthur falava muito isso. Não sei, não consigo. Mas posso aprender. Por que a gente não pode substituir não sei, não consigo por posso aprender? Acho que fica melhor, não fica? Nunca vou vencer. Não. Estou no processo. Nunca vou vencer. Todo mundo consegue, eu não consigo. Não sei, não dá, não pode. Não. Eu vou aprender. Eu estou no processo. A minha família, todo mundo é assim. Ninguém fez faculdade, ninguém gosta disso, todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. É tudo assim. O que você pode fazer de diferente? Começar uma nova história através de você. Por que vai repetir a mesma? Ah, eu sou limitado, não sei, não tenho capacidade, não consigo. Mas em Deus a gente pode evoluir. Não é assim? Em Gênesis, vamos ler Gênesis 37. Nós não vamos ler tudo, então eu vou parafrasear uma partezinha ali para vocês. Aqui está falando agora que é 00:36. Acho que até 1:30 da manhã dá para a gente ficar, então, né? Porque está falando assim, 00:36. Alguém sabe que hora que é? Está escrito aqui nesse relógio. Ah, então, até que hora que a gente pode ir? Até 1:30? Então, vamos lá. Gênesis. Quem vai ler Gênesis para mim? Gênesis 37. 37:1. Nós vamos ler do 1 a 10. Tá? Cada um vai lendo um versículo. E o meu ajudante sumiu. Cadê o ajudante, o Dieguinho? Aí ele sumiu. Acho que ele não quer ajudar mais, não. Vamos lá, então. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 16 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, juntos com seus irmãos, os filhos de Bila e de Giba, que eram mulheres do seu pai. E José contavam ao seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Olha só que lindo.
Dieguinho vai levar um brinde para ele. Vai lá, Dieguinho, que ele está ajudando a gente a ler. Dá um bispo para ele. Ali, ó, do lado do João. Aí, quem vai ler o 3 agora? Olha lá, o Murilo vai querer. 3, né? É. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estavam amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou a seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que sua mãe, eu e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Olha isso, lemos até o 10. Pode dar um... Você acha que o Murilo merece um docinho? O amigo que está do lado dele também, ele falou sobre caráter. Será que ele merece? Leva um para ele. Acho que 2 tá bom. A papai dá. E o que nós lemos agora? Sobre José. Eu gosto muito da história de José. José, ele tinha um caráter antes dele ser colocado aonde Deus queria colocá-lo. Não foi assim? Nós acabamos de ler. José era amado, preferido do pai dele. Não foi isso que nós lemos agora em Gênesis 3, que o nosso amigo leu, eu não sei o nome dele. Ader. Ele era amado, preferido. O pai dele esperou por ele. Ele recebeu um sonho, mas quem estava perto dele não entendeu o sonho. Ficou chateado, passou a odiá-lo. Venderam ele, não foi assim que a história continua? Venderam ele, jogaram ele no poço. Do poço queriam matá-lo. E venderam ele como escravo. E ele foi vendido por 2 vezes. E ele foi parar num lugar horrível, numa prisão. E o caráter dele não mudou. Ele foi acusado, prenderam ele, foi enxotado. Eu fico imaginando como que eram os escravos naquela época. Um jovem, 17 anos, que o nosso amigo leu. Bonito, bem apessoado, inteligente, porque senão ele não ia ser colocado na posição que ele foi. Porque ele estudou, né? O pai dele ensinava ele. A palavra fala que o pai dele ensinava ele. Então ele aproveitou a oportunidade. E aí, se a gente pular um pouquinho só, em Gênesis 37, 22, ali na mesma página, quem que pode ler? Gênesis 37, 22. Só o 22. Vamos ler o 18 e o 19? Vamos ler o 18 primeiro. Gênesis 37, 18. (18) 37, 18. De longe eles o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Tramaram a morte dele. No 22, agora. Vai. 37, 22. Rubem disse mas não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal.
jogaram ele no poço. Um pouquinho mais para frente, 28, venderam ele por 20 peças de prata aos ismaelitas e levaram ele para o Egito. Foi a primeira vez que ele foi vendido. No 36, quem pode ler o 36? Eu. Olha lá, o Dieguinho, acho que eles querem. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Já vamos abrir no 39. Mas olha só, venderam ele, jogaram ele no poço, venderam ele 2 vezes e levaram para a casa de Potifar no Egito. Depois ele chegou lá no Egito. E aí ele foi para a casa de Potifar. E Potifar falou assim que ele gostou, né? Vamos ler ali o número 2. 39, 2. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Olha isso. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e a prosperidade estava com ele. E aquele lugar mudou, porque a bênção acompanhava quem? E o Senhor falou que estava com ele. E o Senhor estava com ele aonde? Onde o Senhor estava com José? Alguém tem que me ajudar. Em todos os lugares, no poço, no pasto, quando ele estava procurando os irmãos, quando ele foi vendido como escravo, depois na prisão, o Senhor estava com ele. E como o Senhor estava com ele, em Gênesis 39, 9, esse eu vou ler aqui para vocês, ó, fala assim: ninguém desta casa está acima de mim e ele nada me negou, e não, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu não cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui a gente testifica na palavra do Senhor o caráter de José. Por quê? Ele saiu da terra dele, ele foi vendido, ele parou no poço. E por que eu estou falando tantas vezes a mesma coisa para vocês lembrarem? Poço. Foi vendido. Prisão. A gente esquece. Quando a gente atravessa aquela porta, a gente esquece tudo. Mas a gente não pode esquecer. Porque o caráter de José se manteve íntegro, assim como nós lemos em Provérbios, agora há pouco. E por quê? Se ele teve oportunidade. E ele disse assim: como eu faria mal e pecaria contra Deus? Porque ele teve uma oportunidade de estar com uma pessoa que poderia trazer muitos benefícios para ele, mas era uma oportunidade errada. Para ele não perder o futuro dele em Deus, que era certo, ele não escolheu aquela oportunidade. E como que é na nossa vida? Todos os dias a gente tem oportunidades, não é assim? A gente não falou isso desde o começo? Todos os dias vocês vão ter pessoas perto de vocês que vai falar assim: olha, vamos fazer isso, Sara. Vamos pegar isso na casa de fulano, Ana. E Mariana, vamos dar uma volta na rua no horário da aula. Ô Laura, hoje não precisa entrar na aula não, vamos jogar bola. Murilo, esse carrinho aí que você vai andar, não vamos não. Vamos naquele outro. Esse serviço que você tem para fazer, não vai agora não. Vai depois. Chega atrasado. São coisas sutis que vão nos afastando do desejo de Deus para nós. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue mudar isso? Como que a gente renova a nossa mente todos os dias? E não vamos perder aquilo que o Senhor já determinou para nós. Nem todo mundo vai entender o sonho. Eu sempre tive um sonho quando eu era pequena. Eu queria me mudar do lugar onde eu estava e eu queria morar em outro país. Era o meu sonho. E eu queria isso.
E eu fazia tudo para realizar o meu sonho. Quando eu falava para as pessoas, elas colocavam um apelido em mim. Elas tiravam sarro de mim. Quando eu comprei meu carro, elas davam risada, porque elas falavam, isso aí é velho. Quando eu comprei uma moto, elas falavam, essa daí é feia. Eu pintava para ficar mais bonita só porque as pessoas falavam que ela era feia. E eles nem tinham para andar. E eu trabalhava na padaria fazendo sanduíche na chapa, comprar moto para andar, e eles não faziam nada e nem tinha nada. É assim a gente na vida. As pessoas chegam perto de nós, elas querem anular o nosso sonho. Só que o sonho, ele é nosso. E se a gente compartilhar com quem não sabe o que Deus falou para nós, nós não vamos conseguir realizar. E sempre vai ter alguém para falar que não funciona. Se o sonho foi dado para você, não é para receber a opinião de ninguém. Então, se uma família nova, se um momento novo, se algo novo, uma renovação de mente vai acontecer na sua vida, na sua casa, para você mudar a história da sua família, a sua família não vai entender. Então, quando você presta atenção no ambiente que você está e você olha e você não consegue enxergar um futuro, é aqui que você vai receber a renovação da mente que você precisa para ver esse futuro acontecer. Mas aí vem as escolhas. Nós já vamos voltar na história de José, mas antes de concluir a história de José, a gente vai falar de um outro rapaz, que também não teve uma vida assim muito boa, foi uma família muito atribulada. Mas ele pode fazer um pedido ao Senhor. E quando ele fez um pedido ao Senhor, ele pediu algo antes da riqueza. Ele podia pedir tudo. Ele podia pedir reino, riqueza, ele já era herdeiro de um trono. Mas ele pediu algo antes disso. Alguém consegue imaginar de quem eu estou falando? E o que Salomão pediu? E o que ele recebeu? Ele recebeu sabedoria, mas ele recebeu também riqueza e glória. Vamos conferir então, para não ficar só nas nossas palavras? 1 Reis 3:9. Quem pode ler? Primeira Reis 3:9. Portanto, me dê sabedoria para que eu possa governar o teu povo em justiça e a sabedoria, saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Agora vamos ler a resposta. É o 13. Mas lhe darei também o que não me pediu durante toda a sua vida. Você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. Também lhe darei riquezas e honra. E foi o que você não me pediu. O Senhor respondeu a Salomão. O pedido dele agradou a Deus. O que nós temos pedido a Deus? O nosso pedido, ele tem agradado ao Senhor? Responde para você, se o que você tem pedido a Deus tem agradado ao Senhor. Porque quem busca só dinheiro pode se perder. E quem busca sabedoria se prepara para receber aquele valor. Então, todas as vezes que nós buscamos só o dinheiro, a gente corre um sério risco de se perder. O dinheiro, ele não é o vilão. Muitas vezes vocês devem ter escutado falar assim, crescer ouvindo, né? Falando sobre o dinheiro. Ah, e o dinheiro... Qual que é a frase mais famosa que as famílias falam sobre o dinheiro? A raiz dos males. Não é bom. O rico não vai para o céu.
O dinheiro não é bom. O dinheiro é ruim. Quem prospera se afasta de Deus. São essas palavras que nós escutamos sobre o dinheiro, não é? E o que nós acabamos de ler agora? O Senhor deu para Salomão riquezas, grandes riquezas. E ele deu glórias. E foi isso que Salomão pediu para ele. E Deus conhecia o coração dele, sabia o que tinha no coração dele. O dinheiro não é o vilão. O dinheiro, ele é a ferramenta. O vilão somos nós, que colocamos ele no lugar errado. Em João 10:10, esse eu acho que vocês também já sabem de cor, não sabe? Quem sabe de cor João 10:10? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. O Senhor deixou uma palavra para nós. Na Bíblia são mais de 2.000 versículos falando sobre administração e dinheiro. Tem mais versículo de fé e salvação. Por que a gente não aprende na escola a administrar? Por que a gente não aprende a lidar com dinheiro na vida, desde pequeno? A maioria das pessoas acredita que o dinheiro desvia o ser humano. Mas não é assim. Ele só potencializa quem a pessoa é. O dinheiro na mão certa, ele ajuda a família, ele expande o reino, ele multiplica, ele sustenta projetos, ele realiza sonhos, ele abençoa a igreja, ele traz cura para as necessidades. Se ele estiver na mão correta. Por que o Senhor levantou José do poço, da prisão? Porque o Senhor deixou José chegar até o Egito. Se o Senhor chegasse aqui agora e falasse assim: ô Vitor, olha, é o seguinte, você vai ser vendido pelo seu irmão, tá? Ele vai te jogar num poço antes, você vai ser vendido pelo seu irmão, depois você vai ser vendido por Potifar, tá? E a mulher dele vai te assediar, você vai ser preso. Depois que você for preso, você vai ficar alguns anos lá esquecido, tá? Mas depois de todos esses anos que você ficou esquecido, que você passou por tudo isso, eu vou te levantar governador. Você vai administrar todo o meu reino abaixo de mim, o faraó só vai ter você. Você ia responder, eu ia pensar, ou saía correndo? Então, mas será que nós, com a nossa capacidade humana, neste momento, iríamos suportar? Iríamos ter a certeza de que Deus está conosco? Se falta a Coca-Cola, a gente já reclama. Se a água não está gelada, a gente acha ruim. Se está muito quente, o chuveiro piorou. Se não tem água, complicou. José estava preso. Ele tinha a chave da prisão. Você consegue imaginar José preso lá na prisão? Aí ele acordava de manhã, ele pegava a chave. Não sei se ele tinha bolso, mas ele pegava a chave, ele colocava na porta, ele abria. Aí ele saía, aí eu acho que ele fechava a porta. Aí ele pegava uma vassoura, ele limpava a prisão, aí eu devia servir o café para os amigos dele, aí servia o café e tal. Teve o dia dele de trabalho, eu acho que ele lavava a louça também, devia ter algum lugar, né? Depois ele voltava para a prisão, ele pegava a chave, ele abria a cela dele, ele se trancava de novo, ele deitava e ele dormia. E ele estava preso. E na palavra não fala que ele reclamou de nada. Ele só falou para uma pessoa que ele conheceu, que ele achou que era um amigo, trouxe uma revelação de um sonho e ele disse: lembra de mim, tá? Quando você chegar lá, lembra de mim. E ele esqueceu dele, lá na prisão. Por 2 anos. Ele esqueceu. Acho que foi por 2 anos, né? Não lembro quantos anos agora, mas eu acho que foi 2. Ele esqueceu ele na prisão. Em nenhum momento o caráter dele mudou. Ele não reclamou. E ele continuou todos os dias com a função dele, tanto que ele começou a administrar a prisão. E quando ele foi chamado para estar na presença
de Faraó para decifrar, para interpretar um sonho, o Senhor deu a revelação para ele. Mas por quê? Um caráter íntegro. O dinheiro não ia mudar quem José era. 2 anos? 2 anos. Os universitários confirmaram. E é assim com a gente. O Senhor, Ele nos deu talentos, habilidades, capacidades para cada um. E a gente precisa todos os dias entender o que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Você já conseguiu identificar qual é o seu talento? O que você sabe fazer melhor, que você pode servir alguém? Consegue imaginar? Qual o seu talento? O Victor toca muito bem, pode servir em outras comunidades, servir a comunidade dele, pode tocar num culto de família, pode ensinar alguém, multiplicando no Senhor. O que você pode fazer? Qual o seu talento? E Mateus fala a respeito dos talentos. Deus deu 1 talento para um, 2 talentos para o outro, 5 talentos para o outro. Cada um teve uma escolha e uma atitude. É assim que nós vamos viver todos os dias. Uma escolha e uma atitude. Eu vou multiplicar o meu talento, eu vou guardar o meu talento ou eu vou enterrar o meu talento? Como que a gente vai fazer isso? De que forma? Nós temos grandes ofertas, muitas opiniões, muitas oportunidades, mas nós precisamos fazer algo para mudar isso. Nós não temos os mesmos talentos nem as mesmas habilidades. Nós não vamos fazer a mesma coisa que o outro. Hoje a gente vive num mundo de comparação. A gente olha na internet, a gente acredita que é real e a gente quer fazer. E aí o que acontece com a gente? A gente quebra a cara. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que os outros, porque o Senhor deu uma função para cada um. Todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser, individualmente. Cada um tem um propósito, cada um tem uma função. O que Deus chamou você para fazer? O que você está fazendo com aquilo que Deus deu para você fazer? Para alguns Deus deu voz, para outros inteligência, criatividade, liderança, sabedoria, multiplicação. O que Deus deu para você? Você está multiplicando ou enterrando? Como que a gente faz isso para multiplicar na vida de alguém? Se a gente não está gostando da semente, a gente precisa mudar. Se a gente não está gostando da colheita, desculpe, a gente precisa mudar a semente. E de que forma nós vamos fazer isso? Vocês estão muito parados. Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Eu vou fazer um leilão. Quem vai vir aqui me ajudar nesse leilão? Então vem. Vamos fazer um leilão agora. Pode ser os dois. A gente vai fazer um leilão. Lembra aquele papel que vocês estão aí? Vão marcando para saber se vocês aprenderam. A gente vai fazer uma rodada de leilão agora. Primeiro a gente vai leiloar a Rebeca. Por isso que a gente tem aqui o nosso martelo, para saber quem vai pegar a Rebeca. A Rebeca está sendo leiloada, só que a gente vai mudar o nome dela. Certo? A Rebeca está sendo leiloada hoje. A gente tem aqui um valor para levar a Rebeca. E a Rebeca hoje mudou o nome. Honestidade. Quem vai pagar pela honestidade? Quem troca, ó, ele vai pagar. Ele levantou a mão, ele já fez uma oferta. Ó, o Dieguinho também. Quem vai trocar a honestidade para escapar de um problema? A gente está no leilão. O Dieguinho comprou a Rebeca. A Rebeca agora é a honestidade. Quem vai trocar a honestidade por uma
Mentirinha para os pais. Não, ninguém nunca fez isso, né? A honestidade para escapar de um problema momentâneo. A honestidade está em jogo. Quem escondeu a nota da escola? Colou. Mentiu. Inventou uma desculpa. Culpou o amigo por uma situação. A honestidade foi trocada. Trocaram a honestidade. Agora ela virou mentira, roubo, nota, bilhetinho na escola. Mas é assim que a gente quer viver? Tem gente que troca a confiança que foi construída por anos por um momento. Um momento. A honestidade foi trocada por uma mentira, por uma história mal contada. E o que aconteceu? Aquela manchinha preta que fica lá, que depois a gente tem que voltar para consertar. Não é assim? Vamos na segunda rodada. Vamos nessa aqui, Murilo. Identidade. Não, pode ficar. Identidade. Quem troca a identidade por aprovação? Ele está comprando todo mundo. Quem troca a identidade por aprovação? Vamos dar um exemplo? Sabe aquela atitude diferente que você tem quando você está num grupo? Você entra no grupo da escola. Eu vou usar essa camisa aqui porque eu vou ficar parecida com o Murilo. Eu vou fumar esse vapor aqui porque está todo mundo nesse grupo aqui fumando. Não preciso dessa identidade aqui de cristão. Eu vou fazer o que mais? Fingir ser o que eu não sou. E vou vender a minha identidade. Vou leiloar para o meu grupo de amigos. Sabe aquela piada que o seu amigo faz e que você acha engraçado? Você dá risada? Aquela acidez toda? Não tem problema, Murilo. Todo mundo faz isso. É igual. Ninguém faz, né? A gente aqui não, nessa igreja não. Eu vendi a minha identidade por um sorriso momentâneo. Sabe aquela roupa que não agrada? E eu coloco só para ficar igual aos meus amigos? Aquele programa que eu assisto, que entra na minha mente e eu começo a repetir e muda a minha identidade e eu não percebo. Estou usando o cabelo igual da minha amiga, estou usando a roupa igual do meu amigo, estou fazendo os mesmos gestos. E a minha identidade foi vendida. Aí a gente tem a paz. Quem troca a atenção por paz? Aqui está a paz. Mas eu preciso de atenção. Quem troca a atenção pela paz? Não, a gente não faz isso, são só outras pessoas. Pode dar exemplo. A gente não faz isso aqui, né? A gente não troca. Né, Dieguinho? Sabe aquela amizade que te faz mal, te coloca para baixo, te deixa... Você sai de perto da pessoa, você sai até triste. Fala, nossa, por que aquela pessoa falou isso para mim? Eu gosto tanto dela. Aí você inventa de entrar num namoro. Não tem idade, não está na hora, não tem tempo, nada. Aí aquela pessoa te machuca. Aí ela te deixa para lá. Aí você perde a paz.
Aí você fica nervoso. Aí você começa a procurar na internet, no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é lugar, o que aquela pessoa está fazendo. Aonde ela está indo. Perdeu a paz. A paz foi vendida. E quem comprou? Aí vive um drama, parecendo aquele lá dos dorama. Não posso ficar sozinho. Preciso de alguém junto comigo. Tá roubando a minha paz. Eu tô olhando aqui, não vi onde a pessoa foi jantar, não sei o que ela tá fazendo, se dormiu, se acordou, e eu aqui sozinha, sem ninguém. Deu a sua paz para uma pessoa que não merecia. Nem toda companhia vale sua paz, não. Não vale. E a gente simplesmente vende a paz. Dá uma marretada aí, Murilo. Paz vendida. Foi vendida. Para quem? Para quem não devia. Para má companhia. Para as situações da vida. E aí, perdi a minha paz. Mas tem um artigo mais valioso do mundo que só as pessoas que têm uma mente muito boa mesmo, conseguem entender. E valoriza. O tempo. José ficou anos entre o poço, a prisão, as maledicências, as afrontas, até ele chegar no lugar onde o Senhor desejava para ele. E mesmo assim, ele não perdeu a paz, a identidade, a honestidade. Ele não reclamou do tempo e o caráter dele não foi manchado. Mas nós trocamos o tempo. Quem consegue dizer uma só palavra que a gente vende o nosso tempo? Ai, meu Deus. Ih, eles merecem um bis. O mal dos tempos, a distração. Se eu fosse vocês, eu estava escrevendo tudo isso daí, viu? Porque ninguém prospera com essas coisas, não. Ninguém prospera com isso. Ah, quero ganhar dinheiro, quero ser famoso, quero ser influencer, quero ter isso, quero ter aquilo. Mas está deixando vender a sua identidade, a sua honestidade, perdendo a sua paz e o seu tempo por pessoas, lugares e ambientes que não te merecem. 6 horas rolando a tela. Dorme com o celular na mão. E ainda acorda com o dedo assim, dolorido. E não sabe por quê. Aí tem que comprar óculos. Promete que vai estudar, não estuda. A minha ajudante teve um probleminha. Promete que vai estudar, não estuda. Finge que está estudando. Quer resultado, quer vida boa, mas não tem nenhum esforço. Vira a agenda das pessoas, cumpre a rotina dos outros, faz só o que os amigos da escola falam para fazer e não valoriza o tempo. O tempo foi vendido, perdido. O tempo que você mata hoje, lembra disso, pode matar a sua oportunidade amanhã. O tempo que você mata hoje, ele vai matar a sua oportunidade amanhã. Com certeza. Porque hoje vocês ainda são muito jovens. Tem muito tempo. E pode aproveitar esse tempo para ganhar algo a mais. Para viver uma vida diferente. Mas não. Entrega o tempo nas redes sociais. Você pode estudar na internet? Pode. Você pode usar o Google como ferramenta e multiplicar o seu tempo? Pode. A IA, a inteligência artificial, pode. Pode fazer busca, pesquisa, pode criar cursos, pode informar pessoas, pode estudar na Bíblia. Mas como você tem cuidado do seu tempo? Para quem você tem vendido? Para quem você tem leiloado? Para quem você tem entregue ele?
Agora a gente tem algo bem sério. Quem troca a pureza por alguns minutos? Como que a gente faz para trocar a nossa pureza? A nossa santidade. O nosso relacionamento com Cristo. O nosso corpo. Como que a gente faz? Conteúdo que contamina a mente. Dancinha. Palavrinhas que tá tudo bem. Lá não tem problema, meu amigo faz. Conversas que te puxam para baixo. Namorados que querem, né? Usar uma mãozinha, uma roupinha, manchando a sua pureza. E você leiloando por nada. Ah, não acontece comigo, é só com meu amigo. A minha amiga acontece. Comigo não. A minha amiga fica assistindo uns filmes que falam umas coisas, um palavrão, uma palavra feia. Distorcendo as coisas, mas é a minha amiga. Eu não. É só minha amiga. Um amigo me chamou para ir num lugar assim, chegou lá, eles estavam bebendo um energético, mas tinha outra coisa na bebida junto. Mas eu não sabia. Eu só experimentei. A minha pureza foi tirada. A minha santidade foi perdida. E eu não consigo perceber. O que é rápido pode deixar marcas muito longas. Uma felicidade momentânea, algo que vai te fazer bem por alguns minutos, pode marcar a sua vida inteira. Uma escolha. E eu vendi a pureza por um momento. Ah, mas na minha casa não acontece. Comigo não é assim. Não é bem assim. E o meu futuro foi comprometido. Eu vendi a minha honestidade. Eu deixei a minha identidade ser manipulada. Eu perdi a minha paz. Eu deixei meu tempo ser roubado. A minha pureza se foi. E o meu futuro chegou. Como vai ser? Como vai ser? Quantas vezes eu vendi o meu futuro por decisões impulsivas? O que eu fiz que lá na frente, 2 minutos depois já é futuro, 1 segundo depois já é futuro. Fiz agora, saí aqui, já é futuro. O que foi que eu fiz que eu me arrependi? De quem que eu falei que eu me arrependi? Como que eu tratei as coisas do hoje, do presente que eu estou vivendo? A colheita, ela é certa, nós vimos aqui. O seu futuro está em risco. E a escolha é nossa, é minha, é sua, todos os dias. Preguiça, dormi demais, não quis me levantar, não fui, não fiz, não achei legal, não posso. Só que o futuro, ele não é daqui a 10 anos. O futuro está a 1 milésimo de segundo. E você pode vender por uma escolha do agora. E como que vai ser? Como que vai ser? As amizades destrutivas que a gente viveu, que bagunçou a nossa identidade, que trouxe confusão na nossa mente. Os lugares que nós não deveríamos ter ido e que nós fomos. Que trouxe marcas para a nossa vida. O tempo que a gente perdeu.
tentando consertar alguém, tentando viver a vida de alguém, tentando fazer algo para uma pessoa que nem quer. E esquecemos de cuidar de nós mesmos. O que a gente precisa mudar? Para não se arrepender do nosso futuro quando ele chegar. Quanto talento parado. Quantas coisas que a gente podia estar fazendo e não fez. Mas tudo isso não é para trazer peso para a vida de ninguém. É para a gente abrir o olho. O Senhor nos deu essa oportunidade. Para a gente mudar as nossas ações e chegar no futuro que o Senhor já desenhou para nós. Ele desenhou um futuro para José. Ele desenhou um futuro para Salomão. Ele deu para Salomão o que ele precisava e além do que ele precisava, para que o futuro dele fosse mudado e o das pessoas em volta dele também. Leva essa placa para você, Murilo. Pode ir, Rebeca. Agora eu quero que vocês olhem para mim. Mas olha mesmo. A gente pode vender um carro barato. A gente pode vender uma casa barata. A gente pode trocar uma roupa com alguém. Mas tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Mas e sem perceber, nós estamos vendendo a nós mesmos de uma forma muito barata. Por um amigo, por uma falta de honestidade, por uma situação, por um momento de alegria, por um momento de prazer. A honestidade, ela abre portas, muitas portas. A paz, ela nos protege. A identidade, ela protege o nosso destino. Se você tiver uma identidade firmada em Deus, ela protege o seu destino. Aquele que o Senhor já desenhou a linha para você seguir. A sua identidade protege. Se ela estiver firmada em Cristo. O tempo, ele constrói o nosso futuro. A pureza, ela protege o nosso coração. Ela blinda o nosso coração. Na palavra fala, guarda o seu coração. Ela protege. E o futuro nos dá o destino que o Senhor já prometeu para cada um de nós. Mas nós estamos fazendo o quê? Vendendo a paz por carência, por o afeto de um amigo, por uma alegria momentânea. Vendendo a nossa identidade por like, por coraçãozinho na internet. De pessoas que nem conhecem a gente, que nem sabem de onde a gente é, nem para onde a gente está indo. A gente perde a nossa pureza em Cristo por um impulso. Para se parecer com alguém, para fazer algo que o outro está fazendo. A gente perde o nosso tempo por preguiça. Por ficar deitado no sofá, porque ficar falando com a amiga mal da mãe. Ah, minha mãe não deixa fazer nada, só quer que eu lavo isso, faça aquilo outro, faça aquilo. Perdendo tempo, murmurando. Quantas vezes a gente perdeu esse tempo? Vendendo o nosso futuro por umas escolhas desse tamaninho assim, ó. Desse tamaninho. Sentamos na cadeira e nem prestamos atenção. Saímos pela porta e nem lembramos o que foi falado. Vendemos o nosso tempo que era para Deus. Como vai ser o nosso futuro assim? Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. Ele estava com fome. Ele resolveu um prazer momentâneo. Ele comeu, entregou a primogenitura dele, trocou algo valioso por algo que era urgente. Naquela hora ali ele precisava daquilo, ele fez e pronto, acabou. Só que a decisão dele ficou para a vida inteira. Como que está a sua escolha?
José foi para o Egito. Ele recusou vários prazeres momentâneos. Não foi um dia que aquela mulher ficou em cima dele tentando ele para fazer algo. Não foi um dia. Começa com uma coisinha pequena. Não tem problema, não faz sentido. E quando você vê, você está tão enrolada que não consegue nem se levantar, nem sair do lugar. Aí você acha que você perdeu. Mas muito pelo contrário. Se você resistir, você ganha por um longo tempo. O cérebro do jovem, ele gosta de coisa rápida. Tem que ser rápido. Tudo tem que ser agora. Pronto, vai. Por isso que a gente tem os... Como que é o nome, gente? Que chama lá? Que você fica rodando assim? Esqueci agora. Não é o feed não, mas é. Você fica lá, ó. Tem que ser rápido. Shorts. Rápido, shorts. Por quê? Tem que ser rápido pro jovem. Porque o jovem não consegue ficar parado um pouquinho a mais para ouvir uma história do pai, de quando ele estava lá sentado na lavoura, pensando na vaca que se perdeu, no trabalho dele, o que aconteceu. Já contou essa história tantas vezes, vai falar de novo, já sei. É assim. Mas a experiência que a pessoa tem, está compartilhando com você, você não tem. Você vai se arrepender depois de não ter ouvido, de não ter aproveitado. Agora eu quero que vocês pensem, qual dessas áreas vocês têm vendido barato? Porque nós estamos vendendo todos os dias. É a sua paz? É o seu foco? Você anda distraído? É a sua identidade? O que é que você tem vendido? E tem perdido tempo? O Senhor, Ele não traz uma palavra para nos condenar. Muito pelo contrário. Ele vem para nos despertar. Ele nos dá a oportunidade de escolher fazer algo diferente. Não entrega para ninguém o que Deus te deu de tão precioso. A sua vida, o seu corpo, a casa morada do Espírito Santo. Eu gostaria que você pensasse aí. O que você tem vendido tão barato que tem feito tanto mal para você? Que muitas vezes você escuta as pessoas falando ou trazendo palavras que você não gostaria de ouvir. A lei da semeadura, ela é real. Em Gálatas fala. O que o homem plantar, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E se ele não gosta da colheita, ele tem que fazer o quê? Mudar a semente. Então, até hoje, você está com essa semente. Não está gostando da colheita? Do que as pessoas estão pensando ou falando a seu respeito, do que está acontecendo? A gente não pode mudar ninguém. Mas a gente pode avaliar nós mesmos o que a gente pode fazer. Como evoluir em Cristo. Disciplina, verdade, oração, estudo da palavra, honra. Tudo isso a gente colhe. Mas preguiça, mentira, distração, vitimismo, a gente colhe também. Então, o que a gente vai plantar? Quanto nós vamos evoluir em Deus? De que forma nós vamos fazer isso? Por quanto você está sendo vendido? Não tem valor o preço que nós fomos sendo pago naquela cruz para estarmos aqui hoje. E nós estamos nos vendendo por tão pouco. Por algo tão simples. Então eu gostaria que você pensasse sobre isso agora. Que você entendesse no seu coração o que você tem feito e o que você pode fazer. Porque talvez disseram que você não vai conseguir. Riram de você. Riram da sua forma de ser. Deixaram você de lado. A sua realidade hoje parece tão difícil, tão ruim, tão estranha, que você não consegue sonhar algo melhor, diferente. Mas José estava no poço e ele não deixou de sonhar e de viver.
Ele não deixou de cuidar da prisão, da casa de Potifar, enquanto ele estava lá. Mesmo que ele não gostasse daquele lugar. Na palavra não fala que ele não gosta. Mas alguém ia gostar de viver no poço? Numa cisterna? Numa prisão? Numa casa como escravo? Talvez a gente não goste do lugar onde a gente está vivendo. Da forma com que a gente está vivendo. Talvez o lugar que nós estejamos vivendo seja bom. Seja limpo, tenha uma caminha boa, agradável, mas a gente não consegue ser grato por aquilo. O poço, ele não foi o destino de José, era só uma fase. Então, enquanto vocês moram na casa dos pais, da forma com que os pais vivem, nas regras dos pais, ainda não é o destino. É uma fase. E vocês precisam aproveitar essa fase. Eu não aproveitei a minha fase. Não foi bom para mim. Não foi uma experiência boa. Mas hoje eu posso voltar na casa dos meus pais, tomar um café, tomar uma groselha e agradecer pela fase ruim que me fez chegar onde eu estou hoje. Então, se você vive numa fase boa, agradeça. Seja grato. Louve a Deus por isso. E procure ter uma fase melhor quando você for construir a sua família. Agora, se você vive numa fase ruim, que você não quer ficar, que não tem o que você gosta, que tudo para você não é bom, louve a Deus e agradeça por ter este lugar, que ainda não é o seu destino e você pode mudar. Como que eu vou mudar? Assim como José, com um caráter íntegro, assim como Salomão, fazendo boas escolhas para esse lugar. E construir dentro do desejo que o Senhor prometeu para você, para a sua casa. Então eu gostaria que você se levantasse no seu lugar, para a gente orar por isso. Independente do lugar ou do processo que você está. Independente disso. Se as palavras que falaram para você te feriram, se as palavras que foram ditas para você te paralisaram, se você não consegue sonhar, enxergar um futuro lindo, algo especial, se você se vendeu por tão pouco, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, lembrasse disso e construísse uma visão diferente. A minha identidade foi ferida, mas a minha identidade está em Cristo. Foi Ele que me desejou, que me trouxe até aqui, que sabe do meu caminho. Se na sua casa ou na sua família tem crenças limitantes sobre dinheiro, sobre situações, sobre questões que você não gostaria de viver, mas que você sabe que pode mudar, lembra disso. Se você tem um sonho diferente que ninguém sonhou na sua casa, se você quer ir para a lua, que agora está famoso, se você quer fazer algo diferente que ninguém nunca fez na sua família, lembra disso. Pede ao Senhor para que aconteça na sua vida, na sua casa. Nós lemos aqui que o Senhor pode renovar nossa mente, transformar. Peça para que Ele faça isso, para que Ele forge o caráter dEle em você, para que Ele desperte os seus talentos. Se você já tem um talento, já sabe qual é, peça para Ele te ajudar a servir com esse talento. Se você não sabe ainda, não tenho talento nenhum, não sei qual é, peça para Ele te mostrar. Peça para Ele te mostrar. Peça para Ele te dar sabedoria. Se você quer crescer na vida, mudar, prosperar financeiramente, profissionalmente,
na sua família, na sua casa, numa nova construção de uma família. Pede para Ele, para te ajudar a crescer sem se perder. Firmados na palavra dEle. Que em nome de Jesus, você possa se lembrar do preço que foi pago pela sua vida naquela cruz. E do quanto você tem vendido os seus valores, os seus princípios, por tão pouco, só para despertar um sorriso em alguém, só para uma companhia, talvez desagradando ao Senhor, mas para seu amigo ficar feliz. Entrega ao Senhor agora, que em nome de Jesus, enquanto a Natália vai louvar, nós vamos orar. E você vai pedir para o Senhor te mostrar. Senhor, mostra. Ter um encontro com a gente mesmo é muito difícil. A gente sempre fala, vamos ter um encontro com Deus. Mas eu fico imaginando quando Adão se viu naquele jardim para se encontrar com o Senhor e ele se escondeu. Porque ele estava se vendo. E ele estava com vergonha da condição que ele estava. E quando a gente se encontra com a gente percebe que a gente é tão feio, que as nossas atitudes são tão tristes, que a gente deseja que as pessoas gostem da gente, mas a gente não faz nada para que elas gostem. E a gente fica com vergonha. E o único lugar que a gente pode estar conosco mesmo, de verdade, é na presença do Senhor. Amém? Que você possa se encontrar com você hoje. E lembrar de tudo que o Senhor já te deu, de palavra, de promessa. Olha para dentro de você. Lembra o que o Senhor te disse. Qual foi a palavra que Ele trouxe para você? Aonde foi que você perdeu aquilo que Ele já tinha depositado dentro de você? Porque riram? Porque te excluíram? Porque falaram que a sua atitude não era boa? Porque você ficou com vergonha de falar que Cristo era o Senhor da sua vida? Porque você ficou com vergonha de estar do lado do seu amigo que estava fazendo algo errado, mas você não teve coragem de tomar uma atitude diferente para não ser excluída. Das vezes que você olhou para trás, ou então você estava dentro do seu quarto e você ficou bravo com algo que a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu vizinho falou. Mas você sabia que eles tinham razão, que era para o seu bem. Mas você não quis enxergar. E reclamou. E tomou uma decisão errada. Pede para Ele te lembrar daquilo que você fez, que você não tem nem coragem de falar. Porque te envergonhou tanto. Que você falava assim, nossa, se minha mãe souber, meu Deus, se fulano souber, se o pastor souber, Jesus, se o meu líder souber. Traz a sua lembrança. Hoje a gente vai deixar aqui no altar tudo que a gente vendeu com preço barato e resgatar tudo aquilo que o Senhor já depositou dentro de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer a lembrança. Em nome de Jesus. Pai, mostra para os seus filhos, Pai, nos mostra, Jesus, o que a gente precisa fazer diferente. Nós estamos nos colocando à sua disposição, Senhor, para ser usado, para estar na frente de batalha por Ti, Senhor. Sonda nosso coração. Olha, Senhor, para dentro de nós. O que eu faço, Pai, para mudar? Como que eu posso fazer para fazer diferente? Aonde foi que eu parei? O que foi que eu fiz? Que o Senhor me disse para fazer. E mesmo assim eu não quis aceitar. Começa a imaginar seu futuro. Começa a exercer a fé.
Começa a olhar para frente e falar: é nesse lugar que eu quero estar. É nessa casa que eu quero morar. É nesse lugar que eu quero viajar. É nessa escola que eu quero estudar. É nesse país que eu quero visitar. Esse lugar que eu quero ir. É aqui. É aqui, Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Sonha alto, sonha grande. Mostra para o Senhor: Deus, olha aqui. Eu quero esse lugar. Eu quero usar essa roupa. Eu quero ir nessa casa. Eu quero falar da sua palavra em tal cidade, em tal país. Eu quero viajar. Eu quero andar de avião. Em todos os lugares onde eu for, assim como o Senhor estava com José, o Senhor tem que estar comigo, Deus. Como que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer para que o Senhor esteja comigo? Aonde eu me perdi do Senhor? Qual foi o lugar que eu entrei que o Senhor não estava? Eu quero sair desse lugar e eu quero voltar para o lugar onde o Senhor está me esperando. Me mostra, Jesus. Eu posso ver o meu futuro em Ti. O Senhor fala, o Senhor mostra. Imagina seu futuro. Senhor, não é carro, não é moto, não é dinheiro, não são bens materiais, não é isso que me satisfaz. É a sua presença, é o seu amor, é a sua sabedoria. Toda identidade ferida hoje vai ser renovada em Cristo. Nós vamos reafirmar aquilo que o Senhor determinou para nós que nós somos. Filhos amados, preciosos do Senhor. Toda palavra que foi depositada em cada um desses jovens, Senhor, que não condiz com a direção que o Senhor já deu, que o Senhor já determinou, nós anulamos hoje, em nome de Jesus. O poço não tem poder. O poço é só um lugar de passagem para o destino que o Senhor já determinou para nós. Em nome de Jesus, que a nossa mente seja renovada, que os nossos sonhos sejam renovados. Tira toda a frieza do nosso coração, Senhor. Toda apostasia, paralisação, preguiça, procrastinação. Toda palavra contrária aos sonhos que o Senhor já determinou, Pai. Nós estamos nos colocando à sua disposição. Olha para mim, Senhor. Olha para nós, Jesus. Eu tenho esse sonho. Eu quero viver nesse lugar. No lugar onde o Senhor já determinou. Imagina o lugar. Exerce a fé. Imagina o lugar onde você vai, aonde você vai andar. As pessoas que vão se encontrar com você. Senhor, traga facilitadores para a vida desses jovens. Tragam pessoas que vão impulsionar a carreira. Tragam pessoas que vão mudar o destino deles em Cristo. Tragam pessoas que vão mostrar: é para esse lugar que você vai, Sofia. É para esse lugar que você vai, Mariana. É para esse lugar que você vai, Ana. É para esse lugar que você vai, Vitor. É para esse lugar. É nesse lugar que eu vou constituir a sua vida, a sua família. É no lugar onde o Senhor está. É no lugar onde Ele já determinou. Multiplica o sonho, Senhor. Dá visão do alto, dá visão de águia, dá visão que transforma. Em nome de Jesus. Clame ao Senhor. Existem momentos na nossa vida que a gente silencia. Mas existem momentos que a gente precisa pedir para que Ele faça, para que Ele haja, para que Ele transforme. Para que Ele volte. Traga de volta o lugar do começo. Que em nome de Jesus nada possa roubar nossa paz. Que a nossa identidade não possa ser vendida, corrompida por causa das questões desse mundo. Que em nome de Jesus o Senhor permaneça em nós para que nós sejamos honestos, para que o nosso caráter seja firmado em Ti. E tudo aquilo que nós vamos construir, transformar, prosperar, não seja corrompido por situações desse mundo. Em nome de Jesus. Se você tem uma dificuldade na sua casa, com os seus pais, se você não pode falar o que você sente, da forma com que você sente, que você passa, fala agora para o Senhor. Ele está disponível para te ouvir sem te julgar.
Ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar a sua vida. Se você quer uma construção profissional, algo diferente, algo do coração do Senhor para você, peça sabedoria. Ele cocriou todas as coisas, nós recebemos essa palavra. Ele pode cocriar com você algo novo que ninguém tem, que vai ser diferente. Ele pode cocriar com você, mas você precisa estar preparado para cocriar com Ele. Em nome de Jesus. O começo pode ser simples, o processo pode ser duro, mas no final tudo é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então que você possa glorificar o nome dele. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos essa noite a Ti, Senhor. Nós entregamos, Senhor, essa palavra ao Senhor. Que ela multiplique, que ela transforme, que ela crie raízes dentro de nós. Que nós possamos nos lembrar, todas as vezes que uma pessoa chegar próximo de nós e for ferir a nossa identidade, a nossa honestidade, tirar a nossa paz, roubar o nosso tempo, comprometer o nosso futuro, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender, para discernir e para ter a atitude certa junto contigo. Pai, nós te chamamos para fazer parte da nossa vida, de um novo caminho, de um novo tempo, de prosperidade, de alegria, de amor. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos trouxe tristeza, todas as palavras que foram lançadas em nós, através de outras pessoas, que elas não façam morada, que elas sejam anuladas hoje em nome de Jesus. Que o Senhor limpe nosso coração, a nossa mente, que o Senhor limpe as nossas mãos, troque as nossas vestes, e por todos os lugares aonde nós formos, o Senhor possa estar conosco. Por todos os lugares aonde nós estivermos, o Senhor possa estar ao nosso lado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor esteve com José nos momentos difíceis, mas o levantou para um tempo de alegria, suprimento e amor. Que o Senhor possa estar conosco também, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.